Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13, 3. Não pode dizer 13 não, mais 3, né? Senão a gente está fazendo propaganda por aí e não dá certo, né, irmãos? Lucas capítulo 13, irmãos. 13, 1 mais 3. 4. Só lembrar do nome dele. Aqui, eu acho. 1 mais 3 dá 4, né? Ai, graças. Então vamos lá, queridos, diz assim a poderosa palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 13, eu quero ler a partir do versículo 22 com vocês. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: nem sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer e queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos nessa noite na tua presença, nessa noite, louvarmos o teu nome, te bendizermos, te adorarmos. Dá-nos, Senhor, nessa noite nosso melhor culto, nosso melhor louvor, nossa melhor adoração. Fala conosco, Senhor, pela palavra que vai ser pregada nessa noite. Edifica-nos e nos instrui, e que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados pela sua verdade. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos ajeitar aqui esses efeitos especiais, que o negócio aqui é ao vivo, né, gente? Com trovão e tudo, né? Com trovão e tudo. Fazer como diz outro, eu não sei não, mas quem sabe faz ao vivo, mas nós vamos tentar aqui fazer bem feito, né? Vou ajeitar esse microfone aqui para nós estarmos louvando ao Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor. Louvar o Senhor, queridos. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que eu devo ter, ó Jesus. Confiei em ti e ajudado, tua salvação tem me alegrado. Eu já gozei no coração, no meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom
adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje agozei meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Hoje agozei meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao nome do Senhor, queridos. Sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor. Salva-me, Senhor, me conheces, quebrando o meu coração, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra. E a sua palavra enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me.
como um farol que brilha à noite, como um ponto sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Vamos louvar Deus com mais uma canção. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Aleluia, maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, obrigado, Jesus, por esse momento da sua presença de nós, pela fé, Senhor. Podemos tocar nas suas vestes, podemos tocar no Senhor, podemos, Paizinho querido, ouvir a sua voz, levarmos, Paizinho querido, a Ti através do louvor, receber do Senhor, Paizinho querido, graça, força, alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, continua, Senhor, ministrando o nosso coração nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor ministre, Pai, agora nós, pela Tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Hoje só vê o mim, né? Então vamos ficar no culto hoje aqui, a noite toda. Eu estava pensando, vamos fazer bem outra surpresa pós-inho hoje, né? Porque é uma mentira parecida aí. Eu pensei que ele ia fazer uma Mas surpresa pra nós. Imagina, hein? Quando seu dia tá vindo de barco. Eu vi que estava muito escuro para ela ver, a chuva está Seu dia deve atrapalhando. estar vindo de barco, porque tá... Mas vamos, né, estarmos atentos à palavra, né? Às 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Eu vou tirar esse microfone aqui para ficar mais à vontade. Lucas capítulo 13. Sempre a gente traz a palavra no texto que a gente lê no início, né, irmãos? Lucas capítulo 13. A gente leu a partir do 22, mas eu quero ler com você apenas o versículo, a partir do versículo 25, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 25. A palavra de Deus diz assim para nós: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis:
comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Irmãos, que o Senhor coloque a sua palavra no nosso coração. É interessante esse texto porque eu gostaria nessa noite de estar focando no versículo 26 e o versículo 27. Esse texto aqui de Lucas, o título dele aqui na minha Bíblia é A Porta Estreita. Jesus ele saía pregando por vários lugares. E no versículo 23 alguém pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Aí Jesus, para ilustrar que poucos é que serão salvos, ele vai falar da porta estreita e da porta larga. Ele vai dizer as mesmas palavras que é também narrada por Mateus, quando ele vai dizer: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus, ele dá para nós uma resposta. O que é que ele diz para aquela multidão, para aquelas pessoas? Que pouca gente vai ser salvo. Porque não é fácil acertar com a porta estreita. Alguns até acertam, irmãos. Mas uma porta estreita, um caminho estreito é desconfortável. Alguns até acertam com esse caminho. Mas depois, diante da dificuldade, diante das tribulações da vida, diante das provações da vida, ele volta para o caminho largo. Ele volta para viver a vida que ele vivia. Quando nós olhamos para a parábola do semeador, a gente vai ver 4 tipos de corações ali, que todos aqueles corações receberam a palavra. A semente que foi lançada à beira do caminho, alguém recebeu a palavra com alegria, mas logo veio o diabo e arrebatou a palavra do coração. Outro recebe a palavra, mas não cria raiz. E quando chega a chuva, quando chega a tempestade, quando vem o sol quente, morre, porque não tinha raiz. Outro, a semente é lançada e a árvore até nasce, ela até cresce, mas no meio dos espinhos, e sufocada pelas coisas da vida, ela morre também, ela não consegue progredir. A gente só vai ver que só existe uma terra que a semente brotou e deu fruto, que é a 4ª semente do semeador, quando essa semente é jogada em boa terra, que diz que ela cresceu e ela produziu a 100 por 1. Nem todos, irmãos, que ouvem a palavra, nem todos que recebem a palavra no coração, hão de permanecer, até vem, até ele se alegra com isso, mas a porta é estreita, o caminho também. Aí nessa caminhada alguém de repente retrocede e volta atrás. Essa é a temática que a gente vai ver em toda a escritura do povo de Israel saindo do Egito para Canaã. No Egito era melhor, lá tinha sepultura, lá tinha cemitério, lá tinha cebola, lá tinha alho. E a Bíblia diz que aqui e acolá alguém levantava uma liderança para querer voltar para o Egito. Eu não sei se alguém de nós passou por isso na fé, né? Poxa vida, você tem a Cristo, o negócio aqui está complicado. De repente, não sei se alguém aqui quis desistir um dia. Né? Mas tem pessoas que quiseram e voltaram atrás. Outros disseram, não, quis, mas não, eu vou por aqui, eu vou caminhar, eu vou continuar. E estamos aqui caminhando na presença do Senhor. Amém. Amém. Mas que é fácil não, porque Jesus disse que o caminho é estreito. E poucos são os que acertam, ainda vou mais além, tem quem acerte e desista. Porque mas eu sabia que era estreito, mas não pensei que era tanto, né? Eu sabia que ia ter provação, mas eu não sabia que seria tanto. Mas não é isso que eu quero focar. No versículo 25, a Bíblia diz que quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora, ele está falando para aqueles que não serão salvos, e vós do lado de fora, começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por que eu estou trazendo essa palavra? Ontem a gente comentou aqui, né, que a gente aqui é o culto, o pós-culto, né? No pós-culto a gente estava comentando sobre uma música que está na mídia, infelizmente deram muita mídia para esse negócio, que é o Aue, né? A fé ganhou, a fé venceu. E é interessante porque alguém disse assim, não, mas para você entender essa música aí, você tem que ouvir as outras. Aí eu fui ouvi as outras, ouvi só mais uma, piorou. Porque, irmãos, na mesa de Deus, senta todo mundo mesmo.
O convite à mesa é para todo mundo, mas na mesa de Deus nem todo mundo que senta vai ser salvo. E é isso que eu quero ministrar nessa noite. Nem todo mundo que senta na mesa de Deus vai ser salvo. Mesa é lugar de comunhão. Quando alguém chama alguém para a mesa, chama alguém para a comunhão, para o conhecimento, para o relacionamento. Mas nem todo mundo que sentou na minha mesa hoje continua caminhando comigo. Nem todo mundo que sentou na mesa com você continua com você. E nem todo mundo que sentou na mesa de Deus vai continuar servindo a Deus. A mesa é para todos mesmo, é para o preto, é para o branco, é para o rico, é para o pobre, é para o homossexual, é para a prostituta. A mesa de Deus, o convite da salvação é para todo mundo. Agora, a salvação de Deus, nem todos que sentam na mesa vão entender isso e ter uma comunhão real com o Senhor. Vão até sentar, receberão um convite, ouvirão de Deus. Como eu falei aqui, a semente que foi lançada na beira do caminho, que nasceu, que caiu entre os espinhos, que caiu entre as pedras, nasceu. Pessoas quiseram caminhar com Jesus, pessoas quiseram continuar caminhando com Deus, mas só prosperou aquele que foi lançado em boa terra. E é interessante esse texto, porque o versículo 26, para mim ele está bem claro, porque ele vai dizer assim: então direis, olha só o que é que as pessoas que estão de fora vão dizer: comíamos e bebíamos na tua presença. Onde era que esse povo comia e bebia? Na presença de Deus. Ou seja, eles comiam e bebiam na mesa com o Senhor. Sentar à mesa na presença de Deus não significa ser salvo. Todos são chamados. O final da parábola da grande ceia vai dizer: todos são chamados, muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque sentar à mesa todo mundo é convidado e todo mundo pode sentar. Agora a mesa ela vai produzir arrependimento no coração de uns e de outros não. Uns compreenderão o significado e outros não. Nós olhamos para a história de Zaqueu, em Lucas 19, é alguém que quando Jesus senta com ele à mesa, a Bíblia diz que Jesus não prega para Zaqueu, Jesus não diz nada para Zaqueu. A Bíblia diz que lá no meio do jantar, Zaqueu levanta e diz assim: eu quero dar uma palavra aqui. Ele diz assim: olha, eu pego metade dos meus bens e eu dou aos pobres. E se de alguém eu roubei, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Só a presença de Jesus gerou aquilo no coração de Zaqueu. Aí Jesus levanta e diz: hoje a salvação nessa casa. Quando eu abro a Bíblia em Lucas 7, eu vejo Jesus também sentando na mesa. Na mesa de um fariseu chamado Simão. Jesus senta na mesa do fariseu chamado Simão, e a Bíblia não fala que Simão foi salvo quando Jesus sentou na mesa dele. Pelo contrário, na casa de Simão foi salvo alguém que não sentou à mesa. Na casa de Simão, a salvação de Deus alcança a vida de uma mulher de vida duvidosa, que a Bíblia diz que ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Jesus sentou à mesa com Simão e Simão não foi salvo. Alguém que não sentou à mesa foi. Porque aquela mulher prostituta jamais sentaria na mesa do fariseu, mas ela sentou na mesa espiritual com Jesus e de Jesus. Ela chora o seu pecado e a sua miséria, lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga seus pés com o cabelo e unge a sua cabeça com óleo caríssimo. E a Bíblia diz que quando ela está fazendo aquela lavagem nos pés de Jesus, colocando o azeite na sua cabeça, os fariseus que estavam à mesa, inclusive Simão, dono da casa, ele cogitou no pensamento dele: se ele soubesse quem essa era, jamais ele deixaria nela tocar nele, quanto mais lavar os pés. Jesus conhece na mente o coração deles. Jesus disse: certo homem, Jesus conta uma parábola na casa de Simão. Certo homem, ele tinha 2 credores. Um devia a ele 2 denários e outro 10. Ele perdoou a ambos. Quem mais vai amar o Senhor? Aí eles responderam: quem foi mais perdoado? Aí Jesus disse: ó Simão, eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés, você não ungiu minha cabeça com óleo, você não me abraçou nem me beijou. Essa aqui, desde que eu cheguei aqui, lavou meus pés com as suas lágrimas, enxugou eles com o cabelo, ainda derramou um óleo sobre a minha cabeça. E eu digo para ela: teus pecados são perdoados. E a confusão começa ali. Alguém que não está sentado à mesa é salvo e alguém que estava sentado não foi.
Então nem todo mundo que senta na mesa é salvo. Esse é o grande problema. Sentar à mesa todo mundo deve, pode. O chamado de Deus é para todos. Mas a salvação é para aqueles que o Senhor escolheu, porque esses vão permanecer e perseverar até o fim. Muitos serão chamados, todos foram chamados para o banquete, mas só ficou os escolhidos. É interessante que na parábola de Mateus, a Bíblia diz que teve um cara que sentou à mesa, estava lá e ele foi botado para fora. Porque a Bíblia diz que olharam para ele e perguntaram: como é que você entrou aqui? Porque você não está com a veste adequada. Na mesa de Deus, irmãos, a veste que eu tenho que me vestir é a veste da misericórdia, da graça, é a veste do arrependimento. Eu chego na mesa do Senhor arrependido, disposto a mudar de vida, disposto a mudar de rota, disposto a ser transformado. Aí o Senhor me veste de santidade, me veste de alegria e me veste da justiça de Deus. Amém. Ela é inclusiva, mas aquele homem foi botado para fora do banquete. Amigo, como é que você entrou aqui? Amarra esse cara e joga ele nas trevas exteriores. Porque a música que está sendo tocada aí, vem quem é homem, vem quem é mulher, vem quem não sabe o que é, vem de cima, de baixo, de esquerda, de direita. Aí o cara faz uma salada só, não fala de salvação, de transformação, e todo mundo tem que engolir. E todo mundo tem que aplaudir porque é arte. Gente, eu falo igual lá no Ceará, porra, acho que a gente é besta, né, irmão? Aí tem um bocado de gente aí famoso defendendo, porque são amiguinhos, aí vão para as redes sociais para defender. Não, mas é porque quem não entendeu não tem inteligência. Não, quem não entendeu é porque não... Aí eu estava vendo, né, porque disseram que era só gente burra que não entendeu. Aí eu fui procurar o Tassos Licurgo, que é um cara intelectual, inclusive formado na área de arte. Cara, vou ver o que esse cara falou. Aí o cara disse: tem nada a ver com Deus. Eles vão dizer que o cara é burro também? Vão dizer que ele é idiota, que ele não entende a arte, um cara que é professor em arte, mas não querem bagunçar a coisa. E todo mundo pode sentar na mesa de Deus. Todo mundo pode estar aqui. Mas nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Nem todo mundo que sentar à mesa vai sentar com Jesus no céu. Porque a mesa é para quem sentou-se disposto a mudar de vida, a tomar a cruz e a seguir. Por isso que irmãos, eu sou sincero. Vou falar que é uma palavra dura, mas eu sou sincero. Feliz aquele que chega e senta na mesa, que participa do banquete da graça, que participa disso aqui com a gente. Feliz daquele que entende que isso aqui não dá para ele. Diz: cara, é estreito, não dá para mim. Feliz dele. Porque ele sai daqui e ele vai para o inferno, mas pelo menos gozou o mundo. E aquele que está aqui sentado na mesa, participando todo dia, vai bater na porta e vai dizer, como aqui: sentei na mesa contigo, ouvi a sua palavra nas praças, eu estava lá. Aí Jesus vai dizer, sabe o que para ele? Não sei de onde vós sois. Às vezes as palavras é dura, mas é o evangelho. Irmãos, pensa a frustração de alguém que sentou na mesa, participou da ceia do Senhor, estava na igreja, louvando ao Senhor. O cara até mesmo achava que ele era crente. Esse aqui vai dizer: mas eu sentei na tua mesa. Mateus 7, 21 a 23 vai dizer que alguns vão dizer: nós pregamos no teu nome, nós profetizamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome. Sabe o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não sei quem são vocês. Nem todo mundo que senta à mesa vai sentar lá na mesa do Senhor no reino do céu. Porque essa mesa aqui, que nós estamos hoje aqui nesse lugar, que é a mesa de Deus, a igreja de Deus, cada culto é um banquete de Deus para nós. Nós estamos sentados aqui ouvindo louvores, se alimentando, ouvindo a palavra, se alimentando. Mas isso aqui, meu irmão, só vai ser verdade eterna se isso aqui realmente alcançar o meu coração e eu entender, irmão Marcos, e eu entender que isso aqui é para ser vivido. Que eu tenho que me apartar da iniquidade, do mal e do pecado e lutar para ser semelhante a Jesus. Você está na mesa, todo mundo pode, todo mundo é chamado, todo mundo é chamado a vir. Venha como estais. Mas o evangelho é de transformação, você não pode ficar como você veio. Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios: o que mentia, não minta mais. O que roubava, não rouba mais. Vai agora trabalhar para sustentar do seu suor. Cada um fale a verdade com o seu próximo.
Ele vai dizer, irmãos, que aqui tem que ter transformação, tem que ter mudança. Porque o evangelho, irmãos, a mensagem da graça mas o evangelho, quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer, o evangelho é o poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Quem senta nessa mesa que não é transformado, está perdendo tempo. Eu tenho que me sentar nessa mesa e ser transformado. O Espírito Santo tem que entrar em mim e começar a gerar em mim a vida de Jesus. Nem todos que estão na mesa, irmãos, são salvos. E vão dizer que fizeram coisas grandiosas. Esses aqui vão dizer, nós comíamos e bebíamos com o Senhor, na sua presença. Que nós possamos, nesse tempo, irmãos, presente, aproveitarmos essa oportunidade que temos de, já ouvimos o convite de Jesus e estamos sentados à sua mesa, que a gente possa aprender com ele as suas verdades. Amém. Glória a Deus. Que a gente possa amar essas verdades e que a gente peça a Deus todo dia, Senhor, me dá a graça para que o Senhor seja gerado em mim. Me dá a graça, Senhor, me sonda. Olha para o meu coração, Senhor, e mostra se há algum caminho mal em mim, porque eu quero renunciar, porque a entrega a Jesus é todo dia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia, cada dia, a sua cruz e me siga. É uma renúncia diária. Como diz aí o adágio popular, você tem que matar o leão por dia, né? Você tem que E o leão que você tem que matar todo dia, sabe quem é? Massa demais matar o leão. O leão que eu tenho que matar todo dia sou eu. Minha velha natureza, minha carne, minhas paixões, minhas revoltas. Eu me levanto às vezes irado, às vezes eu começo a pensar em alguém que me feriu, que me magoou, eu digo, vou amaldiçoar não, ora por ele, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar as pessoas que me maltratam, eu tenho que amar meus inimigos. Amém. E quem tem que ir para a cruz todo dia sou eu. Porque tu já viu morto ter ódio de alguém? Já viu morto ter raiva de alguém? Tu já viu morto brigando pela reputação dele? Não, mas eu vou para a justiça, eu vou para onde for porque falaram de mim, a minha reputação. Tu já viu morto procurando questão por reputação? Tu já viu morto brigando para ter razão? Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Ele vai dizer lá aos Romanos, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, como ovelhas para o matador. Quando eu vejo o crente atrás de brigar por razão, eu sei que ele está vivinho ainda da Silva, na carnalidade dele, no orgulho dele, na presunção dele. Quando eu vejo o crente, eu tenho razão, eu digo, misericórdia, converte ele, Jesus. Porque morto não tem razão. Quem morre todo dia, irmãos, quem entende que tem que levar a cruz todo dia, não vive brigando por essas bobagens não, querido. Pastor, quer dizer que pode falar de você? Pode. Eu aprendi uma coisa com um pastor amigo meu, as pessoas podem falar de mim o que quiserem, só não pode ser verdade o que elas dizem. Porque se for verdade, aí eu vou ter que criar vergonha e me arrepender e mudar de vida. Mas se for mentira o que elas dizem, eu vou continuar louvando e glorificando a Deus. Porque foi isso que o apóstolo Pedro escreveu. Se sois perseguidos, se sois injuriados, não como ladrões, não como alguém que se mete em coisas alheias. Se você está sendo perseguido, não porque você fez alguma coisa errada, meu irmão, mas se você está sendo perseguido por causa de Deus, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, em vós resplandece a luz do Espírito Santo. Agora, se eu sou perseguido porque eu estou fazendo coisa errada, meu irmão, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que me converter. Mas se eu estou sendo perseguido, afligido, alguém virou a cara para mim, deixou de falar comigo por causa da verdade, glória a Deus. Porque Jesus não disse que a gente ia sofrer com isso, não. Pelo contrário, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. O mal que dizem contra mim só não pode ser verdade, irmão. Aí se for verdade, aí... Mas mentindo, eu vou glorificar a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque vão até forjar coisas, vão dizer até verdade, mas verdades que não desabou no meu caráter e minha vida com Deus. Pode ser até que se diga a verdade. Falei aqui esses dias, nem vou tocar nesse assunto. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, disseram assim, só tem um jeito de pegar ele, na lei do Deus dele. Só pegaram ele na lei do Deus dele. Se a gente for para a cova dos leões porque ama a Deus, glória a Deus.
A gente não pode ir para a cova dos leões se metendo na vida dos outros, se metendo em coisas que não é para a gente se meter. Porque a gente errou, porque a gente pecou. Mas se for por causa da lei do nosso Deus e a obediência, a gente vai. E se Deus livrar, glória a Deus. Se não livrar, glória a Deus do mesmo jeito. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então nem todo mundo que senta na mesa de Deus, irmãos, nem todo mundo que senta na mesa vai ser salvo. Todos são convidados a sentar na mesa e vão sentar. A parábola das bodas vai dizer que a casa lá é interessante, porque os discípulos saíram. Eu gosto muito da parábola das bodas lá de Mateus 20. Eles saíram, e a Bíblia diz que eles encheram aquela casa. Entre aspas, né? Porque chegou a hora da festa e eu imagino a cara dos servos, porque a casa não encheu. Tem gente que diz que a casa encheu, a casa não encheu. Depois que eles cumpriram a missão. Eu imagino eles olhando assim para o Senhor, para o rei. Poxa vida, eles foram se justificar. Senhor, a gente fez como o Senhor mandou. A gente foi para onde o Senhor mandou a gente ir, mas ainda há lugar. Aí Jesus diz assim, vão e busquem mais gente até que a minha casa se encha. Quando eu olho para essa parábola aqui, meu coração arde por causa da missão. Passei muitos anos dentro da missão, trabalhando na missão. Antes de pastorear, comecei como missionário. E eu lembro muito disso, dessa palavra. Feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Mas já tem tanto crente em Junqueirópolis, mas tem lugar para um bocado de gente. Eu tenho que buscar esse povo que ainda não veio. Mas já tem tanto crente no mundo, mas enquanto Jesus não voltar, até que a casa se encha. Porque a casa não é a igreja, a casa é o reino. Até que o reino se encha. Por isso que a igreja não pode parar nem descansar. E a gente vai estar lá trazendo gente, mas nem todo mundo que vem vai ficar. Nem todo mundo que vem vai permanecer, mas a missão da igreja é trazer. Por que eu estou dizendo isso? Que nem todo mundo que senta na mesa, porque está aí, irmãos, essa bagunça vai entrar, vai, todo mundo vai, mas nem todo, porque quem sentar nessa mesa e entender a mensagem do dono da casa, do dono da festa, vai sentar e vai mudar de vida. Amém. Vai sentar e vai sentir no coração o que Zaqueu sentiu. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Do banquete da parábola das bodas. Eu vou voltar àquilo que eu falei. Um homem é expulso, pois está com verges impróprias. O que é estar no banquete? O que é estar na casa de Deus com verges impróprias? É que muitas vezes, irmãos, a gente não se deixa moldar nem transformar por Deus. Eu sempre costumo dizer, a minha visão de igreja é essa, uma frase que eu uso muito, desde que eu escutei uma pregação, uma boa pregação, não esqueça, escutei uma pregação no ano de 2006, nunca me esqueci dessa pregação, do reverendo Darkson Lira. E desde então eu peguei em memória que já está lá esperando o dia do Senhor. Eu nunca me esqueci dessa palavra e eu tenho isso como definição de igreja. A igreja é um bando de leprosos andando na direção de Deus para ser curado. Aqui é um bocado de leproso andando na direção de Deus para ser curado. Cada um com as suas lepras, com as suas mazelas. Eu preciso ser curado de algumas coisas, você precisa ser curado também. Mas o que é interessante é que nós entendemos que precisamos. Amém. Eu entendo que eu preciso. Aqui eu não vim, estou aqui na mesa de Deus, então tá bom, já cheguei, alcancei. Não! Porque essa mesa é uma mesa de cura, uma mesa de transformação, onde eu vou ser curado todo dia. O provérbio vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É a gente crescendo de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos à estatura de Cristo. Quem está sentado nessa mesa muda dia a dia. Mas está sendo cantado por aí que vem todo mundo, senta, samba, pula, passa por cima e faz e acontece. E faz o auê, né? Faz o auê, faz não sei o que lá e tá tudo certo. Não, irmãos, porque Deus é um Deus organizado, Deus não é um Deus de bagunça, não. Deus não é um Deus de bagunça, não. O evangelho não é bagunça, não. É graça. É para todos. Mas existem as regras para que esses todos caminhem com Jesus. Existe a regra para que esses todos sejam salvos. Amém. Aqueles que se sentam têm que estar sentados
dispostos a mudar. Esse cidadão aqui é interessante, porque uma vez alguém me perguntou, mas por que o Senhor jogou ele para fora e ele estava sem roupa apropriada? Porque o texto da parábola lá vai dizer que o Senhor, quando convidou, deu roupa para o povo ir. Foi dada para ele uma roupa e ele disse assim, não, eu vou com outra. Eu vou com essa aqui que eu gostei, foi dessa. Evangelho, irmãos, caminhar com Jesus, andar com Jesus, não é essa ideia de todo jeito, não é com a roupa que eu quero vestir. Eu tenho que estar com a roupa do Evangelho. Eu tenho que ser vestido com a roupa do Evangelho, não é com qualquer roupagem. Porque o Evangelho está aqui, irmãos. Se eu quero ser salvo, se eu quero ir para o céu, está aqui o manual, está aqui as regras no Evangelho, dizendo como tem que ser. Porque se fosse do meu jeito, não precisava do Evangelho. Se fosse do meu jeito, não teria pessoas ensinando e pregando nas igrejas. Porque a Bíblia diz que todo mundo pode entender o Evangelho pelo Espírito Santo. Pode, mas a Bíblia fala que tem uns que Deus chamou para ser mestres. Tem uns que Deus chamou para ser mestres. Tem uns que Deus chamou para ensinar. Tem uns que Deus chamou para trazer a palavra para as pessoas. Todos podem ler a Bíblia, todos podem entender, pode, mas uns Deus chamou de forma específica. Para que Deus chamou essas pessoas? Para dizer como é que tem que se comportar na caminhada com Ele. Porque se fosse de todo jeito, não precisava de evangelho. Jesus morria, pronto, agora você vem aqui para a mesa, fui embora, aí não tem ninguém para ensinar ninguém, não tem ninguém para compartilhar nada com ninguém, não existe ensinamento, não existe doutrina, não existe regra, e existe. Todos são chamados a sentar na mesa. Todos são chamados para o banquete da graça. E vai ter muita gente que vai sentar, que naquele dia vai ficar de fora. E eles vão dizer, sentamos na tua mesa. A gente comeu e bebeu na tua presença. Aí o versículo 27, mas ele vos dirá. Ele vai dizer para aqueles ali, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos, que praticais a iniquidade. Eu acho forte essa palavra, porque ele não está dizendo assim, ó, vós todos que praticaram a iniquidade. Que praticais, não é nem porque seja um ato presente, mas é porque ele está falando de pessoas que sentaram na mesa, irmãos, e viveram pecando. Tem um texto da Escritura que às vezes é mal compreendido, tem algumas traduções que são até interessantes, lá de 1 João, que ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Nós pecamos, agora a gente não vive pecando, nós não vivemos na prática do pecado. Por algum motivo eu posso errar e posso pecar. Por isso que João vai dizer, se alguém disser que não peca é mentiroso. O amor de Deus não está nele, a gente peca, mas nós não vivemos pecando. Porque o alvo do salvo, daquele que sentou na mesa e compreendeu a verdade de Deus, o alvo dele é viver uma vida como Jesus quer, uma vida de santidade. Se apartando do mal, se apartando do mundo, se apartando do que não presta. Agora, se alguém sentou nessa mesa e vive pecando, e vive na prática do pecado, vai ser aquele que o Senhor vai dizer, de onde sois? Quem é você? Não, mas me disseram que era só sentar e pronto. Não, me disseram que eu chegava aqui e Deus me aceita do jeito que eu sou. Sim, Deus me aceita e me recebe como eu sou. Mas existe na Bíblia, na Escritura, fala de novo nascimento. A Bíblia, a Escritura, fala de regeneração. A Bíblia, a Escritura, fala de santificação. Porque se Ele me aceita realmente como eu sou e como eu venho, irmãos. Isso é fato, qualquer um pode vir para a graça, sentar nessa mesa, participar desse banquete, aceitar o convite, estar na igreja, qualquer um, é para todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, vão lá e tragam os coxos, os mancos, os aleijados que estão na beira do caminho, traga todo mundo. Ei, ele me chama como eu sou, mas ele não me aceita como eu sou. Porque se ele aceitasse a gente como a gente é, não precisava ser transformado. Amém, irmão? Você está entendendo? Ele chama a gente do jeito que a gente é. Agora, aceitar a gente do jeito que é, não. Porque senão não haveria transformação. Senão ele não exigiria de nós um novo nascimento. Senão ele não pediria a nós novas atitudes. Senão o Espírito Santo não produzia isso em nós.
Então, queridos, não se engane. Não nos enganemos com isso. Não nos enganemos com essa historinha aqui. Porque aqui não estou na igreja, estou salvo. Não, tem muita gente sentada na mesa aqui que não compreendeu nada. O Espírito Santo não fez a obra nele porque o cara, sabe, não entendeu coisa alguma. Eu gosto muito de um texto lá de Esther, que quando Mardoqueu passa 3 dias na porta de Esther, querendo uma audiência com ela, porque ele soube que a mãe ia destruir o povo judeu. Aí a Bíblia diz que ele manda um recado desaforado para Esther. Esther escuta ele. Ei, diz assim para Esther: pensas tu, porque estás na casa do rei, tu não vai perecer também? Pensas tu, porque tu está na casa do rei, tu não vai perecer também? Manda ela vir aqui, porque eu quero dizer para ela o que está preparado para nós. Esther estava lá na casa do rei, irmãos. Mas se ela não intercede pelo povo, ela morria também, porque ela era judia. A gente está na casa do rei, mas tem coisas que o rei pediu para a gente para fazer. Tem requisitos para que eu possa estar permanecendo na presença do rei. E glória a Deus que nós iremos permanecer, porque o Deus que nos chamou e que começou a boa obra, ele é fiel para completar essa obra que ele começou. Amém. Glória a Deus que não é pela nossa força, é pela força dele. Glória a Deus que não é pelos nossos méritos, graças a Deus que é pela sua graça. Amém. Mas aqueles que ele chamou, ele vai dar essa graça de perseverar e de caminhar, sentar na mesa, compreender isso, e ele vai fazer essa obra em nós. A salvação, irmãos, ela é para quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aquele homem chegou lá com veste imprópria. Se a gente pegar a escritura toda, aquele cara chegou talvez vestido com a justiça própria dele. Alguém que foi para o banquete e disse: eu vim para cá porque eu sou bom. Ora, o rei me chamou porque eu sou um cara. Esse povo aí, ó. E ele foi diferenciado, tipo assim, para se destacar, né? No reino de Deus, só quem se destaca, irmãos, é o próprio Cristo. Na igreja de Jesus, irmão, não tem estrela. Na igreja de Jesus só brilha a luz do sol da justiça. Amém. Talvez aquele cara botou uma roupa diferente para dizer: vamos destacar, não vou igual esse povo aí, não. Vou aqui de uma roupa mais, sabe? Mas foi melhor para os caras que pegaram ele e jogaram para fora, viu, irmãozinho? Não teve nem como. Tava nem parecido, o cara foi diferente. Tipo assim, eu sou mais descolado, eu sou melhor. Eu mereço. E a Bíblia diz, irmãos, que no céu, vai entrar aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém. Apocalipse vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Até porque Jesus ele disse anteriormente no Evangelho: porque todo aquele que quiser entrar por outra parte que não seja porta é ladrão e salteador. Tem um bocado de gente querendo entrar por cima do muro aí, ou inventando, criando porta. A porta é Cristo. E o requisito para estar no céu não é estar lá vestido com qualquer roupa, não, gente. Aquele cara foi vestido com a roupa qualquer, com a roupa que ele quis, não é com a roupa que eu quero, é com a roupa que o Evangelho me oferece. E qual é a roupa que o Evangelho me oferece? Lavada no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. A suficiência nele, a suficiência da sua graça, a suficiência do poder desse Evangelho. Vamos concluir. Todos podem sentar na mesa. Todos. Na mesa, irmão, senta até o joio. Todos vão sentar na mesa. O joio também senta na mesa. Mateus 13, quando Jesus vai falar sobre a parábola do trigo e do joio, Jesus disse que os homens dormiram, os guardas dormiram e veio o inimigo semeou a semente do joio. Aí os servos chegaram e disseram assim: Senhor, permite que a gente arranque o joio. Nós vamos arrancá-lo. Aí o Senhor disse: não, deixa crescer junto. Tem um bocado de joio crescendo no meio do trigo aí, irmão. Deixa crescer junto. No dia da consumação dos séculos, aí a gente vai ver quem é quem. Porque os anjos vão vir e vão separar o trigo do joio. Todo mundo que está na casa de Deus sentado na mesa, irmãos, é salvo? Não. Tem um bocado de joio aí, sentado na mesa, participando com a gente. Porque o joio parece com trigo.
Eu vou usar aqui uma expressão do reverendo Josafá, que a gente sabe, não vou nem dizer mandacaru, cacto a gente conhece, né? E temos por aqui, que eu já vi por ali, uns cactos ali. Aí no Ceará a gente chama mesmo do velho mandacaru. Pastor Josafá, eu acho interessante uma das pregações que ele fala sobre o trigo e o joio, que isso aqui guardei no coração, porque eu vi muitas vezes ele pregando sobre isso. Irmãos, o trigo e o joio, Jesus disse que não dá para arrancar porque é parecido demais. O joio, ele ora como um crente, ele prega como um crente, ele usa uma Bíblia como um crente. Às vezes ele conhece a palavra de Deus até mais do que o trigo. Às vezes ele parece crente mais do que o próprio trigo. Porque às vezes a gente abraça o joio e despreza o trigo. Nós somos humanos, a gente não conhece. Mas ele disse que tem gente, irmãos, que não é trigo nem joio, não. Tem gente que é mandacaru. E o mandacaru você pode cortar. Trigo e joio é parecido, mas o mandacaru não. Tem gente que tu bota o olho, tu sabe que não é crente, essa aí tu corta. Precisa Deus lançar do fogo mesmo. Tu mesmo lança aí. Vai-te embora. Porque o trigo e o joio vai ser só da consumação dos séculos. Mas entre o trigo e o joio não dá para reconhecer, não. Mas o trigo e o joio e o mandacaru, o cara sabe quem é. É aquele que só espinha, que só traz problema, que só traz dificuldade, que não traz edificação em nada. Né? E o trigo e o joio vão sentar na mesa. Mas o joio, ele vai ser guardado no celeiro, irmão? Não. Deixa crescer junto. Na consumação dos séculos, quando os anjos vierem, aí eles vão separar o joio do trigo. A colheita final vai vir aí. Vai vir aí. E nem todos que estão sentados à mesa vão entrar no reino de Deus. Porque na mesa vai sentar o trigo e vai sentar o joio. Deus não vai expulsar ninguém da mesa, não, irmãos. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas mesmo assim ele sentou na mesa com Jesus. Ele participou da última ceia junto com todos os outros discípulos. Jesus não disse, se retira, não. O Judas sentou na mesa. O joio senta na mesa. Todos são chamados a sentar. Agora, a salvação, entrar no reino do céu, aí, meu irmão, nessa hora, vai ser separado, como a gente dizia lá no futebol, os homens dos meninos. Vai ser separado o joio do trigo. Aí vai ser separado o Judas do resto. E quem vai separar é o justo juiz, aquele que não julga a aparência, mas ele julga sem parcialidade, ele é imparcial. E ele vai julgar de verdade. E a Bíblia diz que ele não vai ter, irmãos, o culpado por inocente. O trigo e o joio sentam à mesa, e o Senhor diz, deixa crescer. Porque no tempo certo, aí, a gente vai saber quem é quem. E Apocalipse 22:15, falando da cidade, porque o texto que nós lemos é interessante, porque bem-aventurado aqueles que lavam sua vestidura no sangue do Cordeiro, Apocalipse 22:14. Apocalipse 22:15 é a continuação. Aí ele vai dizer assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, e todos os que praticam a mentira. Esses vão ser jogados fora, vão ser lançados fora. Da onde? Da cidade santa. O cara está por lá. Mas não lavou a vestidura com o sangue do Cordeiro. Ele estava por aqui, mas estava confiado na arrogância dele. E o pior de tudo, que pelo que a gente percebe, irmãos, eu acredito que vai ter um grupo aí que sabe que vai para o inferno mesmo. Eu acho que é a minoria. Mas tem uns que estão pagando mesmo, achando que estão indo para o céu. Porque nós sentamos à tua mesa, Senhor. Nós ouvimos a sua palavra na rua, nas ruas. Estávamos na tua presença. Quando tu ensinava, a gente ouvia. Uns vão dizer, pregamos no teu nome, profetizamos no teu nome, falamos outras línguas no teu nome. E tem muita gente achando que realmente vai estar lá e não vai estar, porque nem todos que sentaram na mesa vão sentar também no reino de Deus. Qual é o pré-requisito para sentar? Se apartar da iniquidade. Deus conhece os que são seus. E os que são seus, se aparte da iniquidade. Se aparte do pecado. Lute para se apartar do pecado. Porque se disser que um peca, eu sou mentiroso. Nós somos mentirosos. E a verdade de Deus não está em nós. Mas nós somos um povo que fomos escolhidos por Deus para lutar contra o pecado.
Não é contra o pecado do mundo somente, não. Primeiro contra o pecado que está em nós. Primeiro buscando a cura para a lepra que está em nós. Nós somos um bando de leprosos andando na direção de Deus para ser curado. Mas um dia nós iremos nos encontrar com o nosso sumo sacerdote e seremos curados. Amém. Ou nós vamos um atrás do outro, ou ele vem para levar nós tudinho para se encontrar com ele. Mas uma coisa é certa, que nós nos encontraremos com o nosso sumo sacerdote. E quando nos encontrarmos com ele, nós seremos totalmente curados. Porque a Bíblia diz que um dia nós seremos como ele é. E nós o veremos como ele é. 1 João 3,1 diz assim: filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, o veremos. E aquele que nele espera, santifica-se a si mesmo. Curo primeiro a minha lepra para depois estar querendo abençoar vocês também, uns aos outros, exortando uns aos outros, abençoando uns aos outros, orando uns pelos outros. E que a gente possa, irmãos, nós já fizemos isso, mas que a gente possa entender essa verdade, glorificar a Deus por essa verdade, lavar as nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Nossas vestes espirituais, nós somos lavados no sangue do Cordeiro. O Senhor nos comprou com um bom preço. E como é que a gente vive essa verdade na prática, entendendo que a salvação é obra dele? Entendendo que a salvação é obra dele. Entendendo que nós iremos entrar no céu. Nós iremos para o banquete no céu por causa da morte dele, do sacrifício dele. Que ninguém se vista de própria justiça. Que ninguém se vista de não, é porque eu sou merecedor, não. Que a gente diga, nós vamos entrar porque lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós cremos no sacrifício do Filho de Deus. E que a gente possa cantar naquele grande dia, Apocalipse 9. João, ele chega no céu, ele tem a visão do trono de Deus, e ele diz que eles cantavam um novo cântico, que dizia: bendito seja o Cordeiro de Deus, digno seja o Cordeiro de Deus, porque ele morreu e com o seu sangue comprou homens de toda raça, povo, tribo, língua e nação para ser Deus e Pai. Amém. Glória a Deus. Fomos comprados por bom preço, comprados pelo sangue de Jesus. Graças a Deus que nós sentamos na mesa e compreendemos a verdade da mesa. A mesa é uma chamada para a comunhão, a mesa é uma chamada para a salvação, a mesa é uma chamada para o relacionamento com Jesus. A gente coloca na mesa quem a gente ama, quem a gente gosta ou quem a gente quer conquistar. A gente já traz para perto, traz para a mesa. Mas nem todos que a gente colocou na nossa mesa hoje caminham com a gente. Alguns a gente até já se arrependeu de ter botado nela, né? O Senhor não se arrepende porque ele conhece o coração dos homens, ele dá oportunidade a todos. Mas a verdade é que nem todo mundo que senta na mesa, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar lá. E esse texto aqui que nós lemos ficou bem claro, irmãos. E que a gente possa, no nome de Jesus, com muita humildade mesmo, que a gente, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma arrogância, possamos louvar o Senhor, porque Ele não foi nós que fez essa obra, foi Ele que fez. Amém. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós nem das obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Bem-aventurado, felizes aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Porque se entrar por atalho, irmão, não vai ser reconhecido por ele. Vai ser igual o cara lá das bodas de Mateus 20. Como é que você entrou aqui? Não, pode voltar, porque é que só entra quem passou pela porta. A porta é Jesus, irmãos. Tem um bocado de muro por aí, das boas obras, né? O muro das boas obras. Dizia um pastor amigo meu, que o caminho do inferno está calçado de boas obras. Fulano, tenho certeza que foi para o céu, porque ele era tão bom. Irmãos, eu já disse isso aqui e repito. Eu vou dizer amém para a gente orar e terminar esse culto. Já disse isso aqui e repito. Tem um bocado de gente ruim, inclusive eu sou um, que vou para o céu. Com as minhas ruindades, tudo. Tem um bocado de gente melhor do que eu, bem bonzinho, que vai para o inferno. Porque céu e inferno é sobre ser bom. Sabe o que é que Jesus diz? Lá em João 3,17. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Resumindo, a luz veio ao mundo e os homens rejeitaram a luz. Não é porque eles eram ruins, não. Tem gente, por causa de gente boa aí, mas não quer a luz.
Você quer Jesus? Não, ele é tão bom que ele não quer Jesus, porque as obras dele são tão boas que só pelas obras ele chega lá. E sabe o que é a vida eterna? João 17,5. E a vida eterna é esta, que creio em ti, como o único Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, seu Filho, que enviaste. Eu tenho um bocado de coisa para ser transformada e mudada, mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Eu creio que ele é o Cristo que o Pai enviou. E ele é o único Deus verdadeiro. A quem eu busco, a quem eu procuro agradar, a quem eu quero caminhar e seguir até o fim dos seus passos. Errando, tropeçando, falhando com as minhas ruindades e tudo, mas você salvo por essa fé. E um bocado de gente boa aí vai rejeitar a luz, vai rejeitar a Cristo. Então o céu e o inferno não é sobre bondade ou ruindade, é sobre crer ou rejeitar Jesus. Quando ele vai falar lá no Evangelho de Marcos, ele não vai dizer, nunca você vai ver a salvação relacionada à bondade ou ruindade. Ele vai dizer assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos do meu Pai que está no céu. Nunca vai ser sobre bondade ou ruindade, sobre ser bom ou ser mal. Sobre fazer coisa boa ou coisa ruim. Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora o salvo não vai ser ruim, né, irmãos? Porque nós fomos salvos para boas obras. A gente vai lutar para ser melhor a cada dia. A gente vai lutar para parecer com Jesus. Mas tem um bocado de coisa ruim, aí olha assim para os e diz, meu Deus, minha graça te basta. E vamos para o céu, pela graça de Jesus. Lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E o melhor de tudo, irmãos, é que nós estamos sentando na mesa de Deus aqui. E vamos sentar também lá. Nós não seremos daqueles que vão estar lá na porta. Abre, Senhor, porque eu sentei na tua mesa. Nem vai precisar, porque a porta vai estar aberta, escancarada para nós. Amém. Glória a Deus. Porque nós iremos sentar lá. O Senhor vai nos introduzir a sua mesa, assim como nos introduziu aqui. Mas é triste para aqueles irmãos convencidos, não convertidos, que vão bater e vão dizer, mas eu estava lá. Aí eu trago a palavra que eu falei no início, que é pesada, mas é verdade. Feliz aqueles, irmãos, feliz, entre aspas, né? Feliz aqueles que chegaram aqui e perceberam que a mesa não era o lugar deles e foram para o lugar deles e foram viver o que queriam viver. Que o pastor Diego de Carlos dizia uma coisa, que a coisa mais frustrante que tem, o pastor Diego de Carlos dizia isso, não, a coisa mais frustrante que tem é o cara passar a vida todo dia se enganando dentro da igreja, achando que está servindo a Deus, servindo a Jesus. Porque ele vai dizer assim, eu vou para o céu, aí no dia vamos ver, ele vai para o inferno para sempre, eternamente. Ele nem gozou o mundo, nem gozou a fé. Ele nem aproveitou Deus nem o mundo. Ele ficou em cima do muro. E quem fica em cima do muro já pertence às trevas, infelizmente. Por isso que o cristão tem que se posicionar. Para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe, queridos. Que o Espírito Santo coloque essa palavra no nosso coração. E nós não somos um povo do Aue, não, viu? Nós somos um povo da graça. Todo mundo é convidado para o banquete, mas não tem Aue lá, não. Lá vai ter a presença de Jesus, e essa presença vai constranger seu coração ou não. O coração de Zaqueu foi constrangido. O do fariseu Simão, não. Ele foi julgar a mulher. Se ele soubesse quem era ela... Tem gente que está sentado na mesa igual o Simão, está por aqui. Vixe, mas aceitar essa pessoa. E outra coisa, moço, que eu fiquei enojado com essa turma aí. Fiquei enojado com essa turma, porque a ideia que essa turma está transmitindo nas músicas é que a igreja é preconceituosa. É que a igreja não recebe. Recebe todo mundo, pode vir. Quem se negou a receber alguém aqui porque é preto? Qual é a igreja que se nega a receber alguém porque é pobre? Qual é a igreja que se nega a receber alguém porque é homossexual? Qual é a igreja que se nega a receber alguém porque alguém é de outra cultura? É a cabeça dessa turma aí, querem trazer confusão. Porque a igreja de Jesus, pelo menos, graças a Deus, onde eu estou e onde eu passei, sempre recebemos todos. Agora, nem todo que sentar aqui vai para o céu, nem todo que sentar aqui vai ouvir o evangelho e vai crer. E nem todo que levanta a mão e crê vai seguir. Mas isso aqui está aberto para todo mundo. Porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu gostava de brincar. Na minha casa eu posso dizer quem entra e quem não entra. Na igreja não. Por isso que a igreja é chamada de casa de Deus.
Porque é de Deus e é para todo mundo. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Na minha casa eu posso dizer quem entra e quem não entra. Na igreja não, aqui é a casa de Deus. Pode entrar, é do Senhor. Se eu achar ruim, quem sai sou eu. Que é a casa de Deus. Vamos colocar de pé, queridos.